Vamos lá falar da preparação do Galo para se despedir do Hulk na Arena MRV, mas especialmente para um jogo duro, para a reedição da decisão da Libertadores de 2024 e tomara que com um resultado, especialmente um vencedor diferente dessa vez. Amanhã tem o Galo em casa. Cláudio Rezende, boa tarde. Um abraço, Pedro, boa tarde a você também, boa tarde a todos do Rádio Esportes. É isso aí, amanhã o Galo de volta à Arena MRV, 15 dias depois daquele duelo contra o Flamengo, que não deixa nenhuma boa recordação, muito pelo contrário, o Galo tomou uma pancada e depois só jogos fora, né? Teve alguns aí da Copa Sul-Americana, viagens lá para Cusco, no Peru, contra o Cienciano, teve essa semana agora a viagem para Uruguai e o jogo do Brasileirão foi em BH, mas foi no Mineirão, né? Contra o Cruzeiro, aí sim, boas recordações do clássico do último sábado. Amanhã de volta à Arena MRV para esse reencontro com o Botafogo e os times bem diferentes, né, Pedro? Daqueles que decidiram a Copa Libertadores no ano de 2024. Dos finalistas, para se ter uma ideia, o Galo tem 7 remanescentes no elenco. Everson, Lianco, Júnior Alonso, Alan Franco, que amanhã não vai poder jogar, o Franco está suspenso, o Lianco também está suspenso, né? O Bernard, o Igor Gomes e o Scarpa, esses aí estão no elenco do Galo e estavam também naquela final. No Botafogo, o Botafogo desmanchou completamente, né, Pedro? Restaram Vitinho, o Barbosa, que já tá para sair aí também, né, o zagueirão, pode ir pro Palmeiras, e o Alex Telles. Além dos outros que entraram durante o jogo, Matheus Martins, o Marçal e o Júnior Santos, que não pode jogar contra o Galo, mas faz parte do elenco do Botafogo novamente. Então, daquele ano de 2024 para cá, os times mudaram bastante. Agora, o Atlético precisa fazer valer de novo o fator casa. Com o Barba Domingues, o time era 100% antes do Flamengo, né? Aí teve a derrota para o Flamengo. O time estava invicto no Brasileirão em casa. Perdeu para o Flamengo, mas vem tendo bons números na sua casa. E são 2 jogos seguidos na Arena MRV se a gente pensar em Campeonato Brasileiro. Porque no sábado que vem o Galo recebe o Mirassol. Então é Botafogo amanhã, Mirassol no próximo sábado. Se conseguir essas 2 vitórias, Pedro, eu acredito que o Galo vai mudar, né? Daquele medo ali da parte de baixo da tabela, já pode pensar na parte de cima, até porque tá muito embolado o Brasileirão, né, Pedro? Muito embolado. Falávamos isso há pouco sobre a situação do Cruzeiro, mas o Atlético também vive essa parte intermediária de tabela de classificação, né, com 17 pontos, 2 acima da zona do rebaixamento, mas em especial tá ali 5 pontos daquela turma de Bahia e prestes a chegar em Atlético Paranaense, essa galera toda aí de G5 com uma distância que não é tão significativa. Ô, Simões, mudou quase todo mundo, até o dono do Botafogo. De 2024 pra cá. O dono do Botafogo que, aliás, naquele 2024 ele bateu o recorde mundial do não fair play financeiro, né? Aquele time do Botafogo de 2024. No futebol brasileiro isso é comum, né? A gente tá vendo notícias aí, outro dia mesmo eu tava vendo, o Santos, acho que 3 meses de direito de imagem, salário. Falaram que o fair play financeiro tá valendo no futebol brasileiro. O Santos não paga direito de imagem há 3 meses, CLT atrasado, mas vamos ver como é que vai, o que vai acontecer nessa temporada. Agora, ô Pedro, o mais impressionante desse jogo de amanhã, o Cláudio falava aí do equilíbrio, né, desse campeonato brasileiro, e equilíbrio assim, tirando Palmeiras e Flamengo, né? Você tira Palmeiras e Flamengo, aí os outros times ali, existe um equilíbrio ali de um sexto, um sétimo colocado até um 17º, ou até 18º, a gente pode dizer. A gente falou da situação do Cruzeiro no noticiário do Cruzeiro, a do Atlético é muito curiosa também, cara. O Atlético, ele pode chegar até o 7º lugar se vencer o Botafogo amanhã. Então, batendo o Botafogo amanhã, o Galo, que é 11º, pode subir ao 7º lugar, tá? Agora, numa combinação de resultados, que começaria com uma derrota do Atlético e vitórias ou empates de outras equipes, ele pode até ir para a zona de rebaixamento. Impressionante isso, né? Então ele pode ir do 7º lugar, se vencer, ao 17º, se perder. Claro que o 17º ele precisaria de empates do Internacional, do Vasco, do Grêmio e vitória do Cruzeiro, do Santos e do Corinthians, para poder ele virar 17º colocado, que é uma possibilidade aí, é muito resultado. E para o 7º lugar, tomado o Bragantino no 7º lugar, ele venceu o Botafogo, ele já passa o Botafogo, Vitória não poderia vencer o Fluminense hoje no Maracanã, porque é um resultado possível.
o Coritiba não vencer o Inter no Couto Pereira, que também pode acontecer, e o Bragantino perder pro Santos na Vila Belmiro. Aí o Galo teria que tirar saldo de gols ainda, teria que vencer por uns 2 gols de diferença para poder chegar nessa situação. Mas impressionante isso, né? De 7º a 17º, o Atlético pode viver esse elevador aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, para cima ou para baixo. E, Vini, não é só essa decisão de Libertadores de Buenos Aires de 2024, não. É uma rivalidade que muitas vezes incomoda, que tem episódios marcantes, eliminações decepcionantes, mas vitórias importantes também. Uma rivalidade que está aí no histórico, não só no histórico recente do atleticano, Vini. E o Botafogo costuma ser pedra no sapato, né? Principalmente em competições de mata-mata, mas agora é uma história diferente. E os dois times estão coladinhos na tabela de classificação. É um confronto direto, tá tudo muito embolado, mas se o Atlético vence, ele passa o Botafogo. Ô Pedro, tudo bem, tem a despedida do Hulk. Eu até acho que ela perdeu um pouco o sentido depois de tudo que aconteceu. O Atlético vai ser sempre o amor da vida do Hulk, né? O clube de maior identificação, mas já tá com outra, né? Assim, acabou o relacionamento, já foi pra outra, já fez declarações. Então eu espero que ele receba todo o carinho, é merecido, mas a grande festa pro Hulk eu acho que vai ser depois que ele aposentar. E aí o Hulk pode reeditar ali uma parceria com o Keno, com o Paulinho, num jogo assim festivo, depois que ele tiver aposentado. Mas por que eu tô falando isso? Que o fato de ser a despedida do Hulk, isso não pode atrapalhar em nada o foco do jogo. O Atlético tem que concentrar demais nessa partida, já que o Atlético deu um recado de que não tá afim pra Sul-Americana, porque no discurso pode até parecer que, beleza, queremos a Sul-Americana, mas na prática a gente tem visto que é outra história. O Atlético não jogou nada até aqui. Já que você não está afim da Sul-Americana, então mostra atitude no Campeonato Brasileiro. Porque mostrou essa atitude contra o Cruzeiro. Mas é clássico. O clássico ele não serve muito de parâmetro para outros jogos, porque realmente tem uma mobilização que é diferente, é um jogo à parte. Contra o Botafogo, o Atlético precisa de ter essa postura de um time que deseja, um time que está querendo algo e uma situação melhor no campeonato. Porque o que Simões falou de tabela, o Atlético pode tanto despencar quanto subir, é o retrato do Galo na temporada, de oscilação, de um time que ainda não tá pisando em terra firme, sabe? Tá sempre oscilando, é um time que sempre passa aquele sentimento de desconfiança pro torcedor. Então que nessa sequência aí, até a pausa pra Copa do Mundo, o Atlético possa de fato dar uma arrancada. E aí no meio do ano, na janela que o Atlético vai ter, fazer uma correção de rota. O Atlético precisa corrigir algumas rotas, qualificar esse elenco, tirar quem não está afim, para aí sim, quem sabe, pensar em algo melhor e maior pro final da temporada. E mais a gente destaca deste Galo para jogar contra o Botafogo amanhã na Arena, Claudão. Daqui a pouco eu vou passar a provável escalação do Atlético, mas só como informação aí pro torcedor que tá querendo fazer o Dia das Mães diferente, que é ir na Arena MRV, para comemorar o Dia das Mães, levando a mamãe, por que não, né? Tem promoção de cervejas na Esplanada e também na Arena MRV, de 13h até as 3h30. Tem promoção, o Atlético divulgou ontem à noite. O cara vai comprar 3 Brahma e vai levar 4. E aí todas precisam ser retiradas juntas. É mais um atrativo aí pro torcedor. Então ir à Arena MRV vale nos bares da Esplanada e também da Arena, do lado interno da Arena MRV. Para despedida do Hulk amanhã, a expectativa é para mais de 30 mil torcedores. A última parcial do Atlético dava mais de 22 mil garantidos. Mas até amanhã, essa é a expectativa de casa cheia, né? De um bom público. Domingão, 4h, é o horário nobre do futebol brasileiro. Agora, você pode ganhar uma camisa do Hulk autografada por ele, hein? Se você faz o imposto de renda através do formulário modelo completo, você pode doar 3% do imposto devido a pagar ou ser restituído para o Instituto Galo e outros 3% para os idosos da Sopoc de Crucilândia. Para outras informações, envie um zap agora aí, ó. Telefone, o número é 31 99215 8485. 99215 8485. Ó, vamos lá, Pedro. Não tem 2 jogadores, já são certeza, né? Não vão poder contar o Barba Domingues e o Galo amanhã com o Lianco, que foi expulso no Clássico, e com o Alan Franco, que recebeu o 3º amarelo. Estão suspensos. O Preciado, que estava suspenso na Sul-Americana, está de volta. Fica relacionado. E os outros, Pedro, o Coelho, o Vitor Hugo, que são considerados titulares, né? E o Cissé,
que o torcedor está perguntando sempre, aí, cadê o Cissé? O Cissé sumiu, ele teve aí uma lesão. Eles estão na fase final, já vem trabalhando com bola. O último treino é hoje. Vamos aguardar a evolução deles para saber se vão poder ou não jogar contra o Botafogo. O que é a minha dúvida, Pedro? Se vai com 3 zagueiros mesmo, porque sem o Lianco, ele iria com o Juan, Vitor Hugo, e aí o terceiro zagueiro seria o Alonso, né? Até porque o Ivan Román vem jogando muito pouco agora nos últimos jogos. Ou ele não vai com 3 zagueiros, se ele tiver o Coelho, ele pode ir com Coelho, Minda e Cassierra. Abre 2 jogadores nas pontas, né? O Minda de um lado, o Cassierra do outro, e o Coelho do outro, e o Cassierra centralizado. A questão do Vitor Hugo, se ele não jogar mesmo, pode ser o Tomás Pérez ali junto com o Maicon no meio campo do Atlético. Então, o time não vai fugir muito daquele que vem jogando, que jogou contra o Cruzeiro e que jogou contra o Juventude lá no Uruguai. É um time hoje considerado base desse time, né? Esse Atlético do Barba Domingues, viu, Pedro? Muito bem, vamos trazer o Wellington Campos com as informações do time do Botafogo também, aí a gente traz aqui a análise a respeito das duas equipes. Alô, ídolo, direto do Rio de Janeiro, como é que chega esse fogão, hein? Alô Pedro, alô amigos da Itatiaia, e a equipe do Botafogo segue ainda hoje para Belo Horizonte, onde enfrenta amanhã o Galo na festa de despedida de Hulk. O técnico Franklin Carvalho, que está completando um mês à frente da equipe da Estrela Solitária, não contará, por exemplo, com Vitinho, que está suspenso, o Júnior Santos, emprestado pelo Atlético, são alguns dos desfalques, além de Barbosa, que essa semana foi a São Paulo fazer exames no Palmeiras. Ainda vai continuar jogando pelo Botafogo. Vamos saber amanhã. Neto no gol, Mateu Ponte, Bastos, Ferrarese ou Barbosa e Alex Telles, o Medina, Edenilson e Danilo. Na frente, Vidalba ou Kadir, o Arthur Cabral e o Matheus Martins. É o mais provável Botafogo para o jogo de amanhã, aí em Belo Horizonte. Time que tem no radar da seleção brasileira pelo menos Alex Telles e principalmente Danilo, que vem batendo um bolão e é vice-artilheiro do Brasileirão com 7 gols. Tá falado, Pedro. É com você, do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Quais seriam, Alexandre Simões, as suas opções com o Eduardo Domingues tendo aí alguns problemas para escalar o Atlético para amanhã? A tendência é a manutenção dos 3 zagueiros, né, Cláudio? Eu acho que isso aí parece que veio pra ficar, né? Eles foram 2 jogos com esse esquema, né? Isso, com esse esquema de 3 zagueiros. No meio ali, eu acho que é Pérez e Maicon, são certezas, né? Aí fica essa dúvida aí se o Vitor Hugo vai jogar ou não. Se o Vitor Hugo não jogar, quem vai ficar no lugar dele? Agora, o Minda e o Cassierra. Eu acho que o Minda precisa de minutos. O jogo foi terça-feira, é domingo, então é um intervalo interessante, e o Minda precisa evoluir fisicamente. E eu acho que o jogo vai ser muito importante nesse processo. E você, Vini? Eu queria ver muito o Atlético com 3 atacantes, 2 pontas, Minda de um lado, Coelho do outro e o Cassierra na referência. Vai depender da situação física do Coelho. Se ele estiver apto, eu jogaria com essa formação, abriria mão de 3 zagueiros, para ter o Vitor Hugo também no meio de campo, né? Faz muita falta, apesar do Atlético ter vencido o Cruzeiro com autoridade, sem Vitor Hugo, sem Coelho, mas são titulares, se eles tiverem condições, para mim, retorna ao time. Amanhã, Domingão Esportivo, 13h, logo na sequência, nossa jornada esportiva direto da Arena MRV. Lopes, que ele que vai chamar pra gente, Miltinho. Isso, ele tá direto do palco. Atlético vai se encontrar com o Botafogo aí na Arena, Laurinho. Bom dia pra você, querido. Fala, Bel. Muito bom dia a você, aos amigos do Alterosa Esporte, a galera da bancada, ao Rafael Lima, a Fernanda Cunha e ao Hugo Eduardo. Tamanha formalidade, hein, Bel? Então, sobre esse jogo de domingo, né, ele tem um contexto um pouco diferente pro atleticano e
para o clube. Por quê? Tem a partida contra o Botafogo, a possibilidade, então, de buscar mais uma vitória na competição e se afastar dessa temida zona do rebaixamento. O Fael abriu o programa falando sobre isso, né? Chegar nessa parada da Copa um pouco mais tranquilo em relação a essa zona da degola. E tem também a despedida oficial do Hulk, um dos maiores ídolos com a camisa alvinegra. E aí tem toda uma programação já preparada aqui, né? Ações que vão homenagear, então, o super-herói atleticano. É bom lembrar que o Hulk já pertence ao Fluminense. Então, obviamente, ele não entra em campo pelo Atlético, só vai estar presente na arena para receber essas homenagens, então, nessa última aí despedida, antes dele, de fato, vestir a camisa do tricolor carioca. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre o time do Atlético, né? Quem pode começar jogando, ausências, possíveis reforços para essa partida. Agora a gente coloca na tela a ficha técnica desse jogo para falar um pouco sobre a arbitragem desse duelo entre Atlético e Botafogo, domingo aqui na Arena, às 16h. O árbitro é o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, assistentes Neuza Inês Bach e o Henrique Neu Ribeiro. No VAR, quem comanda a cabine é o Diego Pombo Lopes, ele vem da Bahia, Bebel Guimarães. Beleza, Laura. Daqui a pouco você volta, inclusive, com detalhes sobre o Hulk também no Fluminense. Enfrenta ou não, pode ou não enfrentar o Atlético e como que funciona. Viu, Laurinho? Te aguardo com essas informações. E antes do Fael comentar, Fael, a ficha técnica aí da partida, da arbitragem, tem um comentário aqui interessante que também você pode guardar para falar com mais detalhes quando a gente for falar do Hulk, mas olha só, o José Ferreira disse, a despedida do Hulk tá igual divórcio amigável. A mulher vai embora com outro e o marido chama para comemorar. Vamos que vamos. Ainda faz um almoço em família. Essa foi boa. Vamos que vamos. É isso aí, meu filho. Agora, Milton, por gentileza, você pode colocar a arbitragem do jogo? Isso, obrigada, Milton. Semana passada eu comentei que o jogo do Atlético contra o Cruzeiro, a CBF optou por colocar um quarteto todo experiente. No jogo do Cruzeiro agora eu não identifiquei alguns nomes, mas aí todos eles, o Diego Pombo, Henrique Neu Ribeiro, a Neuza, extremamente experientes, toda rodada estão nos grandes jogos, e o Ramon Abate, que é árbitro de Copa do Mundo. Eu acho até que o Ramon Abate apitou Galo e Botafogo ano passado. E é curioso que o Klaus repetiu o Galo e Grêmio, é porque o Galo e São Paulo ano passado eu sei que foi ele, e o Botafogo foi logo na sequência, e aquele árbitro do Espírito Santo apitou Galo e Vitória e um outro também, foi uma dobradinha. A CBF tem feito essas coincidências, todo árbitro no Brasil vai ter seus defeitos, o Ramon Abate tem os seus, mas eu considero um dos grandes árbitros, tem o problema de se elogiar antes, como o Flávio Rodrigues Souza, que eu elogiei, e que atrapalhou toda a partida entre Galo e Cruzeiro. Porém, o foco não tem que ser a homenagem para o Hulk, ela vai acontecer antes do jogo, é um espetáculo à parte dentro do jogo, é algo a mais, é um plus. Um time tem que estar focado no Botafogo. A Sul-Americana, eles já mostraram que eles não estão focados mesmo, que não é a mesma concentração, porém no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, foram 85 minutos de muito foco do Galo, brigando por toda a bola, extremamente ligados o tempo todo, algo que é muito raro a gente ver no Galo, que se repita pelo menos essa situação de você estar vivendo o jogo o tempo todo, e aí o resultado eu tenho certeza que será a vitória como consequência. Ô Nandinha, quem já estava com saudade de falar para toda Minas Gerais é Lauro Lopes, que está lá na Arena MRV, vai falar sobre a partida do Atlético contra o Botafogo, partida também que será a despedida do Hulk, não em campo, né? Em campo já não tem mais despedida, mas, Laura, agora nós vamos trazer detalhes desse time, né? É isso, Bel. Então, só a gente relembrando o que foi dito no primeiro bloco, né? Tem esse contexto especial, o próprio jogo contra o Botafogo, a importância de conseguir os 3 pontos e também essa despedida oficial do Hulk. Falando agora sobre o time do Galo, tá rolando o treinamento nesse momento lá na cidade do Galo. Amanhã, no período da tarde, o Atlético finaliza a preparação para essa partida diante do Botafogo aqui na Arena no domingo, então, às 16h. O time tem 2 ausências confirmadas, o Lianco, expulso no Clássico, e o Alan Franco, que recebeu o 3º cartão amarelo, então ambos estão fora dessa partida. A boa notícia é que 3 jogadores que não jogaram na última rodada vivem a expectativa de um retorno. O Cissé, o Vitor Hugo Meia e também o atacante Coelho.
Todos eles participaram do treinamento ontem na cidade do Galo, de forma parcial, e podem, quem sabe, né, aparecer nessa lista de relacionados, pelo menos. Se não todos, talvez um deles, então o Atlético pode ter aí esses 3 reforços pensando nesse jogo. Boa notícia então para o Barba, que tem essas 2 ausências, como eu falei, do Lianco nessa partida. E o Fael, daqui a pouquinho, né, tá chegando com essa provável escalação ainda dentro do bloco e projetando um pouco desse time do Galo que vai enfrentar o Botafogo em busca da vitória, Bel. Perfeito, pode porque, comentar. assim, Daqui a pouco o Lauro volta, viu, gente, com mais informações sobre essa despedida do Hulk e também sobre detalhes em relação ao Fluminense enfrentar o Atlético com ele ou sem ele, como que vai ficar essa situação. Talvez a assessoria ainda não nos coloque como uma liberação de departamento médico para criar aquela dúvida no Botafogo também sobre a provável escalação do Atlético, mas se participaram de parte do treinamento, eu acredito que já estarão no domingo. E assim, você vive uma expectativa de que o Minduca Sierra se encaixe lá no ataque, continue fazendo os gols, né? Já conseguiram boas jogadas aí nas últimas partidas. Você tem a expectativa com a volta do Vitor Hugo, você ficaria na expectativa com o Coelho, que conseguiu bons lances, bons jogos antes da lesão dele aí, nesse início de campeonato brasileiro. Então você começa a se apegar em algumas situações com a continuidade de bons jogos, de lances que salva do Everson ali, o Maicon, que para mim foi peça fundamental contra o Cruzeiro, você vai se agarrando, mas o problema do Atlético é quando ele aciona o banco de reservas. Na escalação eu falo muito sobre o time titular, mas o nosso problema é quando levanta a plaquinha, você olha para a lateral do campo e fala, meu Deus do céu. E talvez você tendo já os 11, com o Coelho, o Vitor Hugo à disposição, você consegue ter 2, o Cissé entrando durante o decorrer da partida, que já é um cara que se for para a lateral do campo, você não vai ficar desesperado. E se for preciso colocar um ponta, eu hoje colocaria mais o Preciado do que peças que têm entrado ali no ataque, que tem entregado pouco, como o caso do Dudu. A nossa grande preocupação hoje vive no banco de reservas, porque infelizmente o mínimo desfalque você tem que acionar alguém que não vem conseguindo um bom desempenho. E daqui a pouquinho o Fael vai escalar, inclusive hoje estava inspirado, Gão, propôs 2 escalações aí, o que ele não vai escalar é o Lianco. O Lorival tá aqui dizendo, o Fael, que o Lianco tá na escala 12/36, ele joga uma partida depois da expulsão, o plantão dele o povo tá sensacional no jogo. Eu acho o Lianco um bom zagueiro, eu acho que o erro do Lianco é ele tentar forçar uma situação ao máximo de elo com a torcida. Eu acho que isso vai surgir com o tempo, pelo fato de ser um bom zagueiro. Mas eu acho que o que incomoda é, às vezes, no Instagram, uma story desnecessária, um lance que, às vezes, prejudica o próprio clube. Eu acho que quando ele perceber que ele é um bom zagueiro e que, naturalmente, ele vai criar essa química, esse elo com a torcida, esse vínculo com a torcida, eu acho que ele tende a evoluir e acho que vai conseguir prejudicar menos o time uma situação ou outra. O Maicon falou, se for um Lianco que não chega junto à jogada, que não é assim, talvez a gente tire esse ímpeto dele e ele se torne um zagueiro fofo, mas eu acho que dá para ter um equilíbrio sim nas atitudes, principalmente extra-campo. Não acho que ele tenha, assim, e é nem rivalizando, é um comentário técnico sobre o jogador. Eu acho que o espírito competitivo dele não deixa ele ser esse zagueiro que vai buscar esse equilíbrio. Porque todo jogo tem uma polêmica, ele quer mostrar pra torcida. Não é só dentro de campo, Gal. Por exemplo, eu vou pegar lá um jogo contra o Cruzeiro. Ele um bom zagueiro, entendeu? Eu acho que ele mais prejudica do que ajuda. Teve um jogo contra o Cruzeiro que ele postou uma história desnecessária e tal, que não cabe nos tempos atuais. Então, tem situações de extra-campo do Lianco que eu acho que ele pode deixar acontecer naturalmente, porque ele mostra muita vontade para vestir a camisa atleticana e isso é fundamental, e isso é negociável. Ele mostra muita raça. São requisitos básicos para a gente respeitar o jogador. A gente pode questionar uma atuação ou outra, mas quando ele tem o comportamento que o Lianco tem dentro de campo, a gente respeita e isso é natural. Eu só acho que ele tem que saber o teto, o limite entre saber ser esse cara firme dentro de campo, mas não ultrapassar uma linha que pode prejudicar ele mesmo, o próprio clube, como tantas vezes fica de fora dos jogos. Mano, veio ousado, veio com 2 escalações. A primeira escalação aí, Fael. Ô, gente, fala com o pessoal do Iron Rock, o Gol já viveu 3 segundas, vocês colocam ele de segunda de novo. É sábado, de Deus. Ô, turma, eu fiz 2 escalações, uma porque o Galo não confirmou oficialmente retorno de Vitor Hugo, Coelho e Cissé. Então, com essa escalação e baseado naquilo
no time que enfrentou o Cruzeiro, sem Lianco, eu não acredito que ele coloque Vitor Hugo e Alonso. Que ele será um pouco mais ofensivo, mas, Barba, que seja ofensivo, sem perder esse bloqueio de defesa. Porque com 3 zagueiros e 2 volantes não funcionou contra o Juventude. O Everson precisou fazer grandes defesas já no primeiro tempo. Aí eu coloco o Tomás Pérez, o Maicon, o Tomás Pérez substituindo o Alan Franco e o Alexander substituindo um zagueiro. Alexander, o Atlético precisou tirar o Rony acima dos 30 anos, o Júnior Santos acima dos 30 anos, o Hulk completando 40 anos, está cogitando sair o Scarpa agora acima dos 30 anos. Você já percebeu que a turma mais contestada é a mais experiente, já talvez em reta final de carreira, e só você é muito jovem e não está apresentando futebol? A gente sempre aposta em você pela hipótese de você conseguir jogar bem. Então coloco aqui com ressalvas o Alexander, o Mindeca Sierra, que conseguiram bons contra-ataques, boas jogadas aí nos últimos jogos, e assim como o Sampaoli, o Domingues tem escalado muito o Bernard, acredito também, inclusive, que fica invertido com o Bernard na esquerda e Minda na direita. Gira aqui para a segunda arte, por favor, só para mostrar escalação. A outra opção, Isso. Que já vem com o Coelho, Minda, sem o Bernard, já fica um time que eu queria ver no Galo há algum tempo, com 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo. Fica o Vitor Hugo mais centralizado, eu não gosto como fez contra o próprio Juventude aqui na Arena MRV, que ele coloca o Vitor Hugo aqui quase como um ponta esquerda, e aí já fica Maicon e Tomás Pérez apenas, sem o Alexander. Essa é a mudança básica ali, numa provável liberação desses jogadores do departamento médico, Bel. Beleza, falar o Lauro Lopes aqui, porque ele está devendo uma informação importante sobre como fica a situação do Hulk. A gente sabe que ele vai ter despedida aí no final de semana, mas agora em relação aos jogos do Fluminense, ele enfrenta o Atlético, pode enfrentar, não pode, Lauro? Como é que funciona? Bel, em 2026, não. Então, é um acordo importante, né, firmado entre os 2 clubes aí, nesse processo de transferência do atacante. Então, jogos nesta temporada do Atlético em casa, o Hulk não enfrenta o ex-clube a partir de agora. Então, não apenas em jogos do Campeonato Brasileiro, se tem jogo aqui em BH, na Arena ou qualquer outro estádio, independentemente da competição, o Hulk não enfrenta o Atlético na atual temporada. Então esse acordo foi firmado, tá tudo decidido entre os 2 clubes então. Bel, sei que o tempo tá corrido, mas rapidinho aqui, ó. Beijão para minha mamãe, a Maria das Graças, conhecida em Tambacuri como a dona da Dace, e também para minha linda esposa, a Nicole, a mamãe do Guigui, nosso grande amor. Beijo a todas as mamães, ótimo fim de semana a todos. Eu sou contra isso, para falar a verdade. Mesmo que seja o Galo do outro lado da mesa nesse caso, eu acho que se encerrou um vínculo com o clube, ao contrário do... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!